tocar rapidamente com vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras, sobre o Breno Lopes, né? O que fez o Breno Lopes depois de fazer o gol. É um gol importantíssimo para o Palmeiras, que, de novo, não joga bem. O Palmeiras não está bem, né? O Palmeiras está perto aí de decidir uma vaga à final da Copa Libertadores. E quando a gente olha para a equipe dentro de campo, a gente percebe que a equipe já não é mais a mesma do ano passado, da temporada retrasada. O Palmeiras hoje está com um problema de desempenho. Uma hora isso aconteceria, né? Sobretudo num contexto em que se valoriza muito elenco curto, né? E em que, né, a gestão não faz as contratações devidas, né, que precisa para a equipe, né? Então, uma hora vai acontecer o Palmeiras perder muito mesmo. E eu lamento muito que o Abel nunca grita contra isso. Pelo contrário, ele está sempre aplaudindo o que está acontecendo, né? Ele é o ideólogo aí do tal do elenco curto, né? Porque o problema do elenco curto é o seguinte: o Palmeiras poderia perfeitamente não contratar, né? Desde que o Palmeiras, evidentemente, usasse mais, muito mais, os jogadores da base. O problema é que, além do elenco ser curto, o Abel o encurta muito mais, né? Dando pouca prioridade para os jogadores da base que estão ali no elenco principal, né? Então é um problema aí que o Palmeiras precisa resolver, porque claramente a gente percebe que o desempenho não tá legal. De novo, não jogou bem, né? Contra a equipe do Goiás, longe disso. E o Breno Lopes, gente, né? Foi uma patotada atrás da outra, né? O Breno Lopes realmente estava dando muita razão para os torcedores em relação, né, a criticá-lo, né? Eu acho que é sempre contestável vaiar um jogador enquanto ele está em campo jogando, né? Mas eu não posso tirar essa legitimidade do torcedor, porque o absurdo é a gente querer educar o torcedor, querer que o torcedor, na verdade, controle suas emoções, né, dentro de um estádio de futebol. Claro que não pode partir para agressão, para essas coisas e tal, para atos, enfim, de outras violências como racismo e tal. Mas o torcedor tem o direito de criticar. Se o torcedor quer vaiar ou não quer vaiar, gente, isso depende da mentalidade do torcedor. Agora eu vou exigir que o torcedor seja muito maduro, né? O torcedor seja muito evoluído. Não, o torcedor tem que ser o torcedor. A instituição torcedor, ela é uma instituição em si que tem o direito de ser crítica, de não ser crítica, de analisar as coisas com coração, com fígado, com objetividade. Enfim, o torcedor tem esse direito, né? Agora, veja, vamos combinar uma coisa aqui, né? Quantos milhões, né, de crianças não gostariam, quantos milhões de crianças não gostariam, por exemplo, de se tornarem jogadores de futebol? E desses milhões, né, quantos conseguem? Além disso, dentre esses que conseguem, né, quantos conseguem chegar num clube grande e importante, nos maiores do mundo, como o Palmeiras? Então o jogador que chega ao Palmeiras, ele é muito privilegiado. Ganha muito bem, o seu Breno Lopes ganha muito bem, tem um ótimo salário, merecido, não estou entrando nesse mérito, mas ele ganha muito bem, um salário ali realmente compatível a, né, estar a jogar numa equipe como o Palmeiras, né? Então a vida do cara é uma vida muito boa, né? Muita gente contesta a qualidade dele, muita gente depõe, né, contra a presença dele ali no Palmeiras, muita gente acha que ele não é jogador para o Palmeiras, muita gente reclama inclusive do fato de que o Abel o vê muito como opção, né? Não dá mais chance para outros jogadores. O Giovani saiu do Palmeiras por causa disso. O Abel não dava mínima para o Giovani, né? Então o torcedor tem... Ainda que o torcedor não se lembre que o Abel não dava mínima para o Giovani, isso tá lá, sabe, no íntimo, no torcedor lá, meio apagado, mas tá presente ali. Não dava chance para o Giovani, não dá chance para outros, mas dá chance para o Breno Lopes, sempre conta com o Breno Lopes, né? E o jogador não se ajuda, ele não tem que ser ajudado. Vamos lá. O que é um jogador que se ajuda? O jogador que se ajuda é aquele que tem um problema, né? E ele trabalha para acabar com esse problema. Um exemplo disso, um exemplo aqui curioso, é do Volpi, aquele goleiro do São Paulo. Não no São Paulo, mas lá no México. Terminava os treinos, ele pedia para que um profissional, né, o treinasse, em particular, durante várias horas. Né? Isso fazia dele um dos grandes goleiros do México. Quando ele veio para o Brasil jogar no São Paulo, ele deixou isso de lado, aí passou a ser um goleiro comum. Curioso, ele voltou para o México, voltou a ter a mesma atitude de antes, né? Contrataram um profissional para ficar treinando fora do horário de treino. Olha que coisa interessante. Por que isso? Porque ele sabia que tinha um problema na saída do gol, ele tinha um problema no 1 contra 1, então ele treinou especificamente essas coisas lá na equipe mexicana, né? A gente veja, por exemplo, a gente não fala, por exemplo, não falava no começo da carreira do Germancano. Quem era o Germancano? Ninguém sabia quem era o Germancano. Eu sabia porque eu o conhecia desde muito novo. Mas o Germancano não tinha toda essa qualidade que tem nos dias atuais. De onde vem essa qualidade do Germancano?
Ele entendeu, num certo momento, que ele precisava melhorar sua finalização e, sobretudo, o seu posicionamento. O que ele fez? Ele começou a estudar o posicionamento do Messi, né? O Messi e do Romário, do Messi e do Romário. Estudou, viu muitos vídeos, centenas de vídeos, virou o que virou. O Haaland, gente, o Haaland é um cara que, isso eu confesso, ele estuda o posicionamento até hoje, tá? Do Agüero e do Messi. O Haaland, gente, é isso. Então um jogador de futebol sério, muito profissional, é aquele cara que ele sabe que quando ele tem um problema ele precisa corrigir. Agora tem muito jogador que é acomodado. Então se ele sempre erra numa certa ação dentro de campo, né, ou ao se desprender do zagueiro, ou na conclusão, ou não sei o que tal, o jogador se acomoda e acha que está tudo muito bem. E aí não evolui. O Breno Lopes é um desses casos. Ele não se ajuda. Porque se ele fosse muito sério, muito mais profissional do que ele pensa que ele é, né, e que o pai dele também acha que ele tentaria corrigir aquilo que ele tem de problema. Porque a questão não é somente técnica. Ele tem ali, sim, a capacidade de desempenhar algumas funções interessantes para a equipe. Mas ele não somente falha muitas vezes nessas ações que ele desempenha, como também ele não evolui em nada naquelas ações em que ele manda muito mal. Né? Então, na verdade, num contexto em que a equipe vai perdendo rendimento, porque quando a equipe do Palmeiras está, enfim, né, detonando, né, então dá para passar aquele jogador que não consegue jogar, que não faz gol, que, enfim, dá até para aceitar, né, o pessoal chama de bagre, né, tal. Mas quando a equipe vai perdendo rendimento, né, é claramente que esses jogadores, eles não dá para perdoá-los, né. Então, assim, é claro que jogadores como Dudu, jogadores como Rony e outros poderiam perfeitamente também fazer um pouco mais do que estão fazendo agora. Mas também na memória, ainda que não seja claro para o torcedor, está lá a presença, né, dos momentos em que esses jogadores fizeram a diferença. Então é muito mais perdoável para o Dudu o momento que ele está vivendo, muito mais perdoável para o Rony o momento que ele está vivendo, muito mais perdoável para o Veiga o momento em que ele está vivendo, do que para o Breno Lopes. Porque apesar de ele ter feito aquele gol lá que decidiu a Libertadores para o Palmeiras, né, de lá para cá tem que ser uma negação em vários momentos, né? Então o jogador, veja, o jogador profissional para mim já comete esse erro de não tentar melhorar o seu trabalho, o seu jogo. Tem um problema, ele não se preocupa em evoluir. Ele mantém esse problema. Este é um ponto. O outro ponto, e aí para mim tem responsabilidade do clube, e aí não fica somente essa responsa para o Palmeiras, mas para todos os clubes brasileiros, e também muitas vezes para a comissão técnica, que é o caso dessa vez aí, a comissão técnica dirigida pelo Abel. Gente, o jogador merece ser criticado. Não é momento para passar a mão na cabeça do jogador, tá? Não é momento. No mínimo, fala, ó, não quero comentar isso, ok? Se você acha, por exemplo, que tem que dar uma bronca interna no jogador, então não comenta, olha, não vou comentar isso aqui, não vamos tratar disso inteiramente. Mas não pode passar a mão na cabeça, gente. Porque a torcida do Palmeiras é o que o Palmeiras tem de mais importante. Entende? E no momento em que o treinador, que é um ídolo de milhões e milhões de torcedores, o treinador não pode ficar contra o torcedor nesse caso. Né? Não pode ficar do lado, né, do jogador que cometeu um ato de muita indisciplina. Muita falta de respeito com o torcedor e com a torcedora do Palmeiras, e o técnico não poderia, neste caso, ficar do lado do jogador. A presidente, que é uma idiota, também não deveria ficar do lado do jogador, neste caso aí, né? Mas dela, a gente espera qualquer coisa, que ela é uma demagógica, né? Não tem nada de futebol, tá surfando aí no sucesso do Palmeiras, ficando cada vez mais milionária por causa do Palmeiras, né? E deixando o Palmeiras endividado aí, essa senhora aí que faz muito mal para o futebol, né? Então o que acontece? Então eu acho que a comissão técnica, os dirigentes têm responsabilidade nesse caso. Por quê? Porque todos eles deveriam pedir desculpas para a torcida do Palmeiras, né? E aí o jogador, agora vamos pro jogador. Todos esses aí, comissão técnica, dirigentes e tal, cometem um erro que o jogador comete muito também, e neste caso o Breno Lopes cometeu muito também. Qual é o erro? Uma vez que você é profissional, você tem que entender um pouco mais o torcedor. Você tem que aprender a relevar as críticas do torcedor. Você tem que tentar se colocar no lugar do torcedor, ok? Porque ser profissional deveria, né, fazer com que o cara tivesse uma formação, uma condição de lidar com isso. O profissional do futebol deveria lidar, sim, com vaias, deveria lidar com momentos ruins, com muito mais objetividade, muito mais clareza, tranquilidade do que o contrário. Ele não pode ser submetido tanto assim, né, às críticas, né, não é que ele não possa ser submetido, ele pode, mas ele não pode tentar se afetar tanto assim. Porque, na minha opinião, isso é amador, isso é um traço amadorístico no profissional.
O profissional deveria, na verdade, saber lidar muito bem com isso. Tá? Ele ganha muito e está jogando num clube como o Palmeiras. Quanto mais a responsabilidade aumenta de estar numa equipe como o Palmeiras e ganhar um salário muito bom, deveriam dar para ele uma condição ainda maior de entender esse ponto. E ele não entende, ele não quer entender. E aí se acha no direito de mandar o torcedor para aquele lugar. Qual é o problema? Não eram todos os torcedores do Palmeiras que estavam vaiando, que estavam reclamando dele. Quando ele faz aquele gesto, é para toda a torcida. É para todo mundo. Então isso agrava ainda mais, né, o ato de rebeldia, digamos assim, do Breno Lopes, que muita gente chama de bagre, né, e pelo menos em relação a esse tipo de ação, ele foi um bagrão mesmo, bagre dos bons, dos grandes mesmo, né. Então na verdade, gente, muito erro, foi um absurdo, sabe, pra mim, eu me sinto mal com isso, né, imagina um torcedor do Palmeiras, né, eu acho que o jogador precisa, na verdade, pedir desculpas mesmo, mas ele deveria ser afastado, tá? Deveria receber uma punição, mas isso não vai acontecer porque a dona Leiga, né, vai passar a mão, a comissão técnica já passou a mão também, tá tudo muito bem, né, e o torcedor continua a ser desrespeitado. Essa imensa torcida, essa torcida absurda que é a torcida do Palmeiras, que mantém esse Palmeiras vivo, né, que faz desse Palmeiras tão gigante como ele é, a torcida de novo foi desrespeitada. Foi pelo jogador de forma vil, cretina, e também pela comissão técnica e também pelos dirigentes do Palmeiras por passar a mão ali na cabeça do jogador. É o que eu penso sobre isso, espero que vocês fale aí no comentário o que você pensa disso, o que você acha disso, se você discorda e tal. Comenta aí, por gentileza. Eu quero muita presença do torcedor do Palmeiras aqui no meu canal, que vocês não estão dando muita força aqui para o meu trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigado. Forte abraço.